O lance do pecado, a gente usa o pecado e parece que é uma palavra distante da realidade geral, né? Parece que esse pecado é só quando a gente fala de gente crente ou de gente cristã. Ou... Mas assim, o pecado, o que é o pecado? E o que é a santidade? O pecado é aquilo que fere a vida. O pecado é tudo aquilo que fere a vida. E santidade é tudo aquilo que preserva a vida. Entendeu? Então, por exemplo, quando Jesus veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para tirar a morte do mundo. Entendeu? Ele veio para preservar a vida, ele veio para trazer uma vida que vence a morte, uma vida que se sobrepõe à morte. E quando ele chama a gente para ser discípulo dele, ele quer que a gente imite ele, ou seja, ele quer que a gente tenha essa vida que vence a morte, que vence o quê? O pecado. Então, assim, ele chamou a gente para encontrar vida, porque tudo que é pecado gera morte. Então, por exemplo, se você fala sobre pedofilia, por exemplo, que é crime no caso, mas vamos pegar um outro aí, eu não sei, um exemplo, agora não está me vindo nenhum na cabeça aqui agora. Vamos por exemplo, muita gente fala vícios, vamos falar sobre vício. Por que vício a gente fala que é pecado, vício? Porque o vício, ele mata a vida. Tudo que é vício prejudica a vida, o bem-estar da vida. Tudo que é vício gera em nós morte, na nossa saúde emocional, psicológica, física. Ele vai matando a gente. Então, a preocupação de Deus, na verdade, não é impor regras religiosas, é manter a nossa vida saudável. É dar um caminho de soluções saudáveis para a nossa vida, em todos os âmbitos, emocionais, psicológicos, profissionais, sociológicos, de relacionamento. Então ele mostra assim, gente, olha só, vocês estão fazendo errado. Esse aqui é um caminho bom, ó. Esse caminho aqui vocês vão ser saudáveis, vocês vão viver uma vida plena, vocês vão viver uma vida de santidade. Santidade não está ligada à perfeição, né? Ela está ligada a uma vida perfeita. E o que é uma vida perfeita? Uma vida que é vivida plenamente, que gera mais vida, que transborda de vida e sobrepõe mortes. Então, se você pega, por exemplo, aquilo que gera corrupção, é pecado. Por que é pecado? Porque corrupção gera morte. Adultério é pecado. Por que é pecado adultério? Porque gera morte emocional, gera morte da família, gera morte da fidelidade familiar, do respeito, da honra, gera morte, gera preocupação na vida. Então, assim, a questão é assim, nós recebemos todos que tem no nosso meio comunitário, devemos aceitar as pessoas, mas a gente não aceita o pecado. Por que a gente não aceita o pecado? Porque o pecado mata. Então, e nós não somos o povo da morte que mata, nós somos o povo da vida. Então, quando o pecado vem, junto com a nossa falha, com as nossas imperfeições, a gente fala assim, não, peraí, que existe uma vida que dá solução a essa morte. Então é possível. Então eu sei que tem pecado aí, mas cada vez mais a gente vai se aproximando da vida perfeita, do que Jesus oferece. Para quê? Para que essa vida vá se ressuscitando a gente da morte. Entendeu? A cada passo que a gente vai dando, aprendendo comunitariamente, né, vamos dizer assim, a gente vai entendendo como redimir os ambientes de morte da nossa vida, esses ambientes que geram morte na nossa vida, para gerar mais vida. E cada vez mais vida a gente encontrar solução. Você vê uma criança que vive na favela, que tem a vala negra lá, e ela pega doença, ela está vivendo numa condição de pecado social, que aí já não é um pecado pessoal, mas um pecado social gerado pela sociedade pecaminosa. O quê? Desigualdade social, falta de saneamento básico, isso gera morte, isso é ruim. Então é um pecado. Então a nossa tarefa é ir lá redimir essa criança. Então você viu que a esfera do pecado ela é maior do que um documento religioso que diz o que é ou o que não é. Mas é um ambiente de morte e vida, entendeu?